Fala, filha, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, da história concisa da literatura brasileira, dele que morreu recentemente, o Alfredo Bozzi, 47ª edição da editora Cultrix. Essa é a obra Aguia. Então, em edição totalmente revista e atualizada pelo autor, que é professor titular de literatura brasileira na Universidade de São Paulo, na USP, a editora Cultrix volta a apresentar ao público universitário essa obra por ele consagrada desde que veio ao lume, ao mundo em 1970 como a melhor no seu gênero. É dividida em 8 partes, respectivamente dedicadas à condição colonial, ao barroco, à arcádia e ilustração, ao romantismo, ao realismo, ao pré-modernismo e modernismo e às tendências contemporâneas. História concisa da literatura brasileira dá de cada um desses momentos uma apreciação de suas tendências diferenciais, estudando a seguir os seus autores principais, acerca dos quais proporciona ao leitor dados de ordem bibliográfica, além de uma avaliação crítica. É obra que se recomenda sobretudo a atenção de professores e estudantes de literatura brasileira, quer em nível de graduação, quer de pós-graduação. Então, finalmente, um livro ótimo, claro, inteligente, do autor Adornato, que sabe onde tem o nariz. Em particular, para mim, professor, além de escritor, seu manual constituirá um inestimável instrumento de trabalho. Você deu um salto e agora já deve ser situado no primeiro plano dos nossos críticos e ensaístas, do Murilo Mendes, um dos grandes autores brasileiros, né? Estou certo de que essa obra, de alto valor e de fundamental importância para o estudo das letras brasileiras, terá lugar de honra em todas as bibliotecas do país, da Henriqueta Lisboa. Não conheço outro instrumento tão sensível de apreensão de nossa literatura e de suas nuances e tendências mais revolucionárias e heterodoxas, do Nogueira Moutinho, e agora de um gigante, de um monstro. Trata-se dessas obras, poucas, que a gente não coloca numa estante qualquer, mas em cima da mesa de trabalho, para consulta permanente. Já tive a oportunidade de observar a amplitude de sua documentação básica e a segurança do julgamento do Otto Maria Carpo. É preciso frisar que na sua abordagem culturalista do fato literário, acentuando a modulação política, Alfredo Bozzi não relega a segundo plano a especificidade literária. Este enfoque múltiplo do nosso patrimônio cultural faz da história concisa da literatura brasileira um livro indispensável do Franklin de Oliveira. Alfredo Bozzi nasceu em São Paulo, formou-se em letras neolatinas pela Universidade de São Paulo, estudou filosofia do Renascimento e estética na Universidade de Florença. Na década de 60, ele lecionou literatura italiana na USP, tendo defendido teses ainda inéditas sobre a narrativa de Pirandello e a poesia de Leopardi. A partir de 1970, também se dedicando ao ensino e à pesquisa nas áreas de literatura e cultura brasileira. Escreveu o pré-modernismo, o conto brasileiro contemporâneo, o ser e o tempo da poesia, céu, inferno, ensaios de crítica literária e ideológica, reflexões sobre a arte, fenomenologia do olhar e dialética da colonização. Obra que lhe valeu os prêmios aí de Casa Grande Senzala, Jabuti e Associação Paulista dos Críticos de Arte, além da eleição de Homem de Ideias do ano de 1992. A história concisa da literatura brasileira foi publicada em espanhol pelo Fundo de Cultura Econômica. Vamos conhecer então um pouquinho desta obra gigantesca da nossa literatura, né? Tem um índice aqui, a condição colonial, ex do barroco, arcade, ilustração, romantismo, realismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e as tendências contemporâneas. Para Otto Maria Carpo, que é mestre da cultura e de vida, esse é foda, né? Eu comprei também, está chegando em breve vídeos sobre a história dele da literatura universal, né? Para a Ecleia Bozzi, tem vídeo meu também da Ecleia Bozzi aqui, recente, de Medium Anima Mea. A condição colonial, literatura e situação, textos de informação. Olha lá. O problema das origens da nossa literatura não pode formular-se em termos de Europa, onde foi a maturação das grandes nações modernas que condicionou toda a história cultural, mas nos mesmos termos das outras literaturas americanas, isto é, a partir da afirmação de um complexo colonial de vida e de pensamento. A colônia é, de início, objeto de uma cultura ou outra em relação à metrópole. Em nosso caso, foi a terra a ser ocupada, o pau-brasil a ser explorado, a cana-de-açúcar a ser cultivada, o ouro a ser extraído, numa palavra, a matéria-prima a ser carreada para o mercado externo. Para análise em profundidade do fenômeno colonial, recomendo a leitura dos ensaios de Jean-Paul Sartre. O colonialismo é um sistema, no tempo moderno, Georges Balandier, Sociologia da Dependência, também. A bibliografia final deste volume, onde são arrolados alguns estudos brasileiros já clássicos, merecendo destaque os de Caio Prado Júnior, de Fernando Novaes e Jacob Gorender.
A colônia só deixa de o ser quando passa a sujeito da sua história. Mas essa passagem fez no Brasil por um lento processo de aculturação do português e do negro à terra e às raças nativas, e fez com naturais crises e desequilíbrios. Acompanhar este processo na esfera de nossa consciência histórica é pontilhar o direito e o avesso do fenômeno nativista, complemento necessário de todo o complexo colonial. A Frane Coutinho, a tradição afortunada, onde o crítico estuda o fator nacionalidade em vários momentos da crítica brasileira. Importa conhecer alguns dados desse complexo, pois foram ricos e de consequências econômicas e culturais que transcendem os limites cronológicos da fase colonial. Nos primeiros séculos, os ciclos de ocupação e de exploração formaram ilhas sociais na Bahia, em Pernambuco, em Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que deram à colônia a fisionomia de um arquipélago cultural. E não só nos faces geográfico, né? As ilhas devem ser vistas também na dimensão temporal, momentos sucessivos que foram do nosso passado desde o século XVI até a independência. Assim, de um lado, houve a dispersão do país em subsistemas regionais, até hoje relevantes para a história literária. No ensaio Uma Interpretação da Literatura Brasileira, Viana Mug dá ênfase ao ilhamento cultural das várias regiões brasileiras, descontados em certos exageros. A tese é plenamente sustentável. Tem que ter o estudo datado de 1942, agora incluído em temas brasileiros de diversos autores também, na Casa do Estudante do Brasil. De outro, a sequência de influxos da Europa é responsável pelo paralelo que se estabeleceu entre os momentos de além Atlântico e as esparsas manifestações literárias e artísticas do Brasil colônia, o barroco, arcade, ilustração, pré-romantismo. Acresce que o paralelismo não podia ser rigoroso pela óbvia razão de estarem fora os centros primeiros de radiação mental, de onde certos descompassos que causariam espécie a um estudioso habituado às constelações da cultura europeia coexistem, por exemplo, com o barroco do ouro das igrejas mineiras e baianas, a poesia arcádia e a ideologia dos ilustrados que dá cor doutrinária às revoltas nativistas do século XVIII. Os códigos literários europeus, mais mensagens ou conteúdos já coloniais, conferem aos 3 primeiros séculos de nossa vida espiritual um caráter híbrido, de tal sorte que parece uma solução aceitável de compromisso chamá-lo luso brasileiro, como fez Antônio Soares Amora na história da literatura brasileira. Convém lembrar, por outro lado, que Portugal, perdendo a autonomia política entre 1580 e 1640 na União Ibérica, e decaindo verticalmente nos séculos 17 e 18, também passou para a categoria de nação periférica no contexto europeu. E a sua literatura, depois do clímax da época quinhentista, entrou a girar em torno de outras culturas, a Espanha do Barroco, a Itália da Arcádia, a França do Iluminismo. A situação afetou em cheio as incipientes letras coloniais que, já no limiar do século XVII, refletiriam correntes de gosto recebidas de segunda mão. O Brasil reduzia-se à condição de subcolônia. A rigor, só laivos de nativismo pitoresco no século XVII e já reivindicatório no século seguinte podem considerar-se o divisor de águas entre um gongórico português e o baiano Botelho de Oliveira, ou entre um arca de Coimbrão e um lírico mineiro. E é sempre necessário distinguir o nativismo estático, que se exaure na menção da paisagem, de um nativismo dinâmico que integra o ambiente e o homem na fantasia poética do Basílio da Gama, Silva Varenga, Souza Caldas. O limite da consciência nativista é a ideologia dos inconfidentes de Minas, do Rio de Janeiro, da Bahia e do Recife, mas ainda nessas pontas de lança da dialética entre metrópole e colônia, a última pediu de empréstimo à França as formas de pensar burguesas e liberais para interpretar a sua própria realidade. De qualquer modo, a busca de fontes ideológicas não portuguesas ou não ibéricas em geral já era uma ruptura consciente com o passado e um caminho para modos de assimilação mais dinâmicos e propriamente brasileiros da cultura europeia, como se deu no período romântico. Resta, porém, o dado preliminar de um processo colonial que se desenvolveu nos 3 primeiros séculos da vida brasileira e condicionou como nenhum outro a totalidade de nossas reações de ordem intelectual. E se prescindir da sua análise, creio que não poderá ser compreendido na sua inteira dinâmica nem o próprio fenômeno da mestiçagem, núcleo do nosso mais fecundo ensaísmo social de Silvio Romero e Euclides de Oliveira, Viana e Gilberto Freire. Procurei rever alguns aspectos desse processo em dialética da colonização. Textos de informação, os primeiros escritos da nossa vida documentam precisamente a instalação do processo, são informações que viajantes e missionários europeus colheram sobre a natureza e o homem brasileiro.
enquanto a informação não pertence à categoria do literário, mas à pura crônica histórica, e por isso há quem as omita por escrúpulo estético. José Veríssimo, por exemplo, na sua História da Literatura Brasileira. No entanto, a pré-história das nossas letras interessa como reflexo da visão do mundo e da linguagem que nos legaram os primeiros observadores do país. É graças a essas tomadas diretas da paisagem, do índio e dos grupos sociais nascentes que captamos as condições primitivas de uma cultura que só mais tarde poderia contar com o fenômeno da palavra arte. E não é só como testemunhos do tempo que valem tais documentos, também como sugestões temáticas e formais. Em mais de um momento, a inteligência brasileira, reagindo contra certos processos agudos de europeização, procurou nas raízes da terra e do nativo imagens para se afirmar em face do estrangeiro. Então os cronistas voltaram a ser lidos e até glosados, tanto por um Alencar romântico e saudosista, como por um Mário ou um Oswald de Andrade modernistas, dando interesse obliquamente estético da literatura de informação. Procurei rever alguns desses aspectos desse processo em dialética da colonização. Dos textos de origem portuguesa, merece destaque a Carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel, referindo ao descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões da natureza e do aborígene. Depois, o Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, escrivão do primeiro grupo colonizador, o de Martim Afonso de Souza, de 1530. Depois, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero Magalhães Gândavo, de 1576. A narrativa epistolar Os Tratados da Terra e da Gente do Brasil, do jesuíta Fernão Cardim, a primeira certamente de 1583. O Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, de 1587, os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, de 1618, as Cartas dos Missionários Jesuítas escritas nos 2 primeiros séculos de catequese, volumes antológicos preparados pelo padre Serafim Leite, jesuíta, nas Cartas Jesuíticas, 3 volumes, as Novas Cartas Jesuíticas, tem Nóbrega, Cartas do Brasil mais escritos também. Tem um diálogo sobre a conversão dos gentios do padre Manuel da Nóbrega. E, por último, a História do Brasil do Frei Vicente do Salvador. Então, esses são um trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 3.000 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que querem outra por conta de conteúdo, outro passo por aqui. Deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, deles, e até a próxima.